Você já sentiu a náusea de ter tudo o que deseja sem nunca ter precisado mover um dedo para conquistar? Eu sei, parece piada. Muita gente daria a vida para estar nesse lugar. Mas deixa eu te contar uma coisa que o terno sob medida não mostra. Existe um tipo de frio que só quem mora em uma mansão herdada conhece. É o frio de não saber onde termina o dinheiro do seu pai e onde começa você. Eu vivi isso e vou te falar, o cheiro de um carro de luxo que você não pagou tem um retrogosto de derrota que nenhuma champanhe consegue disfarçar. Aos 30 anos, eu ouvi a frase que deveria ser o paraíso. João, você não precisa mais trabalhar. A conta estava cheia, o sobrenome era forte e o futuro estava garantido. Mas o que ninguém me avisou é que ter tudo é o caminho mais curto para não ser nada. Eu me sentia um peixe em um aquário de cristal, alimentado, protegido, mas incapaz de nadar contra qualquer corrente. Minha vida era uma sucessão de hábitos vazios, viagens para os mesmos lugares, os mesmos esportes de elite, compras por impulso só para sentir o coração bater por 5 minutos. E aquele silêncio ensurdecedor quando eu chegava em casa e percebia que eu era apenas o filho de alguém. Eu estava cercado de gente. Gente que ria das minhas piadas sem graça e elogiava o meu relógio. Mas a Lucy Beresford me ensinou, anos depois, que eu vivia em um aquário de relações tóxicas. Ninguém ali estava comigo pelo João. Eles estavam com a miragem do meu saldo. Eu não sabia em quem confiar, porque eu mesmo não confiava na minha capacidade de sobreviver sem o suporte da família. Eu era um gigante adormecido, mas um gigante que tinha preguiça de acordar, porque a cama era confortável demais. Antes de eu te contar como o empreendedorismo me salvou de ser apenas uma nota de rodapé na história da minha família, e como eu usei a estratégia pura para transformar um sobrenome pesado em um legado de verdade. Eu quero te fazer uma pergunta que vai queimar. Você conhece alguém que tem tudo, mas não tem brilho nos olhos? Ou melhor, você trocaria a sua luta e as suas conquistas reais por uma conta cheia, mas uma alma completamente vazia? Escreve aqui nos comentários. Você prefere o peixe na mesa ou a vara na mão? Eu quero saber quem aqui tem sede de ser dono de si mesmo. E se você sente que está perdendo a sua identidade no meio das facilidades ou das expectativas dos outros, clica no hype e se inscreve. Eu vou te mostrar como eu matei o herdeiro para deixar o mestre nascer. Sabe, é engraçado olhar para trás. Eu vivia em uma bolha de ostentação que parecia eterna. Robert Greene diz nas 48 Leis do Poder, para nunca ofuscar o brilho do mestre, mas no meu caso, o mestre era um fantasma, o legado da minha família. Eu tentava brilhar gastando, porque eu não sabia como brilhar construindo. Minha neuroassociação, como o Tony Robbins explica, estava totalmente disfuncional. Eu associava o prazer à facilidade. Se algo era difícil, eu pagava para alguém fazer. Se algo demorava, eu usava o sobrenome para encurtar o caminho. Eu estava atrofiando a minha musculatura emocional. Eu era o que a Lucy Beresford descreve como um viciado em validação externa. Como eu não tinha conquistas próprias, eu comprava a admiração. Eu me cercava de pessoas tóxicas que aplaudiam o meu desperdício, porque elas também viviam de migalhas daquela abundância sem esforço. Eu me lembro de uma viagem para a Riviera. O sol batia no convés do iate, o cheiro de sal e loção solar cara estava em todo lugar. A textura do sucesso não estava ali, mas eu sentia um tédio que me corroía por dentro. Eu olhava para os marinheiros trabalhando e por um segundo bizarro eu tive inveja deles. Eles tinham um objetivo. Eles sabiam para onde o navio ia. Eu só estava sendo levado. Eu era um passageiro de luxo na minha própria existência. Napoleon Hill fala sobre o objetivo principal definido. Eu não tinha nenhum. Eu era um barco sem leme, em um mar de notas de 100. Eu tinha o desejo ardente de ser alguém, mas eu não tinha a coragem de ser ninguém para começar. Eu estava quebrando a lei da maestria de Greene.
Eu queria pular a fase do aprendizado, queria ser o mestre, sem ter sido o aprendiz. E o resultado era uma sensação de fraude constante. Cada vez que alguém me chamava de doutor ou dono, eu sentia o cheiro de mofo da mentira que eu habitava. Eu não tinha orgulho de nada, porque nada era fruto do meu suor. O ponto de virada veio quando eu percebi que, se eu continuasse naquele ritmo, eu seria o elo da corrente que ia quebrar a história da minha família. Eu ia ser o herdeiro que dissipou o que gerações levaram séculos para construir. E não estou falando de dinheiro, estou falando de respeito. Eu decidi que precisava de uma identidade que não viesse do meu RG. Eu liguei a minha chave empreendedora não por necessidade financeira, mas por necessidade de alma. Eu precisei aprender a ser humilde. Imagine a cena. O João, acostumado com tapete vermelho, sentando para ouvir um garoto de 20 anos me explicar como funcionava uma estratégia de escala digital. O meu ego gritava, ardia. Mas ali, naquela humilhação voluntária, eu senti a primeira gota de vida real em anos. Eu usei a técnica de Robbins sobre modelagem de excelência. Parei de tentar ser o herdeiro prodígio e comecei a modelar os construtores de impérios. Entendi que o caminho curto existe, sim, o dinheiro ajuda. Mas o caminho mais forte, o que sustenta o sobrenome no longo prazo, é o das escolhas que carregam ética e valores. Eu parei de querer ostentar e comecei a querer validar. Eu queria duplicar a riqueza, sim, mas principalmente queria que o meu sobrenome fosse sinônimo de sucesso próprio, não de sorte genética. Eu usei a Lei 48 de Green para ser fluido. Me misturei com quem estava na trincheira. Aprendi que a comunicação e o respeito pelo trabalho alheio são as bases de qualquer crescimento real. Eu ri de mim mesmo muitas vezes. Ri da minha incompetência inicial, ri de como eu achava que sabia tudo. E, curiosamente, quanto mais eu trabalhava, mais as relações tóxicas se afastavam. Elas não aguentam o cheiro de suor e de propósito. Elas preferem o cheiro de champanhe e de ócio. Agora presta atenção, porque eu preparei uma surpresa sobre esse meu amadurecimento. Eu descobri que o maior luxo não é não precisar trabalhar. O maior luxo é ter um trabalho que te desafia a ser melhor do que você foi ontem. Eu deixei para o final a solução estratégica para quem está preso nessa gaiola de ouro, seja porque herdou ou porque já ganhou o suficiente e se perdeu no tédio. O mapa para sair da sombra dos outros e construir o seu próprio sol está logo ali. Escuta o que o seu amigo João tem para te dizer. Ter tudo e não ter propósito é a forma mais refinada de miséria que existe. Mas você pode mudar o jogo agora. Não importa o tamanho da sua conta bancária. Para você que sente que a vida está vazia, apesar de cheia, ou para você que quer validar o seu lugar no mundo, aqui estão os 4 pilares que me salvaram da maldição do herdeiro. Tickle. Defina o seu objetivo principal. Napoleon Hill. Pare de flutuar. Dinheiro não é objetivo, é combustível. Para onde você está indo? Se você não precisasse de dinheiro, o que você faria para ser o melhor do mundo? Ache esse desafio. A maestria de Robert Greene ensina que a felicidade vem do processo de se tornar um mestre em algo. Escolha a sua arte, o seu negócio, a sua causa e dedique-se a ela como se a sua vida dependesse disso, porque a sua identidade depende. Na Desinfecção Relacional, Lucy Beresford. Limpe o seu círculo. Afaste-se de quem só valida a sua conta bancária. Procure mentores que sejam mais duros com você do que o seu pai ou o seu saldo permitem. Você precisa de gente que te diga não e que te desafie a crescer. Fuja das relações tóxicas de bajulação. O mastermind real é feito de mentes que se atritam para gerar faíscas, não de mentes que se calam para ganhar favores. Mudança de fisiologia e identidade. Tony Robbins. Pare de agir como um herdeiro. O herdeiro é passivo. O conquistador é ativo. Mude a sua postura, o seu ritmo, a sua comunicação. Use a modelagem de excelência para entender como os fundadores pensam.
Eles não pensam em gastar, eles pensam em gerar valor. Mude o seu foco do consumo para a criação. O orgulho vem do que você constrói, não do que você possui. Key, a lei da estratégia invisível, Robert Greene. Não tente provar nada para ninguém logo de cara. Trabalhe em silêncio. Deixe que os seus resultados validem o seu sobrenome. Use a Lei 3. Oculte suas intenções. Deixe que pensem que você ainda é o mesmo, até que o seu novo império seja grande demais para ser ignorado. A humildade e a discrição são as suas maiores aliadas nessa transição de poder. Seus livros de cabeceira para essa nova fase. Maestria, Robert Greene. Para entender que o aprendizado é o único caminho para a grandeza real. Quem pensa enriquece, Napoleon Hill. Para focar a sua mente no objetivo principal definido. Como se libertar das relações tóxicas, Lucy Beresford, para limpar a sua vida de bajuladores e parasitas. E poder sem limites, Tony Robbins. Para assumir o controle da sua mente e da sua comunicação interna, ter tudo é fi. O que o João faria? Eu parei de frequentar os clubes de sempre. Eu me isolei para aprender. Eu investi em negócios onde eu tive que colocar a mão na massa, errar e aprender com quem sabe mais. Eu troquei a vida fácil pela vida foda. E hoje, quando eu olho no espelho, eu não vejo mais o filho de alguém. Eu vejo o João, o estrategista, o homem que validou o seu sobrenome e criou um legado que ninguém pode tirar, porque ele foi conquistado centímetro por centímetro. A ideia é a evolução constante. Eu ainda erro, eu ainda sou humano, e o meu terno hoje é muito mais leve, porque quem o carrega é um homem que tem orgulho do próprio suor. Ter tudo é fácil. Ser alguém é que é o verdadeiro jogo dos grandes. E você? Vai continuar sendo um passageiro de luxo ou vai assumir o leme hoje? Acorda! O seu sobrenome é uma história que você ainda está escrevendo. Garanta que ela seja digna de ser lida. Ter tudo é fi.